o assunto seria guerra mundial, que nós estaríamos em guerra mundial. Eu gostaria de frisar que a guerra é permanente, só que nós vivemos um cenário de guerra de quinta geração, que é uma guerra por todos os meios, principalmente econômicos e comerciais. O Brasil vem sendo alvo desse tipo de guerra há muito tempo, porque durante as décadas anteriores, o Brasil sempre foi entendido como um concorrente perigoso para os demais países do primeiro mundo, em razão das suas potencialidades minerais e agrícolas. Pouco a pouco, o MST está saindo de cena, vindo até fortalecer os quadros da guerrilha urbana. Mas o Brasil teve vários ataques de guerra de quinta geração. Por exemplo, nós não temos ferrovias. Acabaram com a nossa malha ferroviária. O Brasil é um país rico em rios e nós não temos hidrovias. Isso tudo é resultado de guerra de quinta geração travada contra o Brasil e da colaboração da classe política, que permitiu que os países que se julgavam concorrentes do Brasil, hoje são dependentes, perpetrassem essas ações de guerra de quinta geração. Por exemplo, só para exemplificar a questão do custo, o Brasil só tem rodovias e mal conservadas. A ferrovia é 15 vezes mais barata do que a rodovia. A hidrovia é 65 vezes mais barato do que a rodovia. Então, é por isso que a classe política brasileira permitiu que os estrangeiros prejudicassem as nossas hidrovias com obras de arte, né, pontes muito baixas para que a hidrovia não fosse utilizada. Quando a barranca do Rio é alta, eles põem uma pilastra no meio para não passar o transporte fluvial. E nós também não temos navegação de cabotagem. Tudo isso para encarecer os nossos produtos. O gargalo de logística brasileiro vai demorar 10 anos de obras ininterruptas e bilhões de dólares para que nós possamos escoar livremente a nossa produção. Isso é resultado de guerra de quinta geração contra o Brasil. Essa guerra de quinta geração ela é terrível porque ela usa os inimigos externos e internos. E ela é silenciosa, porque ela age sem que a população perceba que está sendo atacada. Nós temos que acordar para esse problema, porque o Brasil só poderá adentrar plenamente no primeiro mundo com os seus gargalos de logística solucionados. Mas, para conseguir a defesa contra o inimigo externo e contra a casta política que nos ataca, que permite... Os nossos governantes são apenas gerentes de interesses transnacionais. É por isso que eles ajudaram a perpetrar esse terrorismo logístico contra o Brasil. O Brasil é um país continental e é o único país do mundo com essa dimensão que não tem ferrovia, por exemplo. E é o único país rico em rios que não tem hidrovias, que não utiliza as suas hidrovias. E eles utilizam, inclusive, supostas questões ambientais para bloquear as hidrovias. Questões indigenistas inexistentes. Tudo isso são atos de guerra. Guerra permanente. Hoje não existe mais guerra declarada. Aliás, nem a guerra do Paraguai, apesar de ser uma guerra convencional, foi declarada. Solano Lopes invadiu Mato Grosso, tomou um pedaço e começou a guerra. Não existe mais aquela formalidade de declaração à guerra.
O Hitler invadiu a Polônia sem avisar ninguém. Não existe uma declaração formal de guerra. E tudo isso nós só podemos enfrentar se nós nos livrarmos da classe política que está hoje no poder no Brasil. E isso só através de uma intervenção constitucional. Então, o Brasil tem que se autodeterminar, e nós estamos no bom caminho para isso. Nós só poderemos nos autodeterminar com a intervenção constitucional, que afastará os membros dos três poderes que estão prejudicando o Brasil. O Poder Judiciário também não é inocente nisso, porque o Poder Judiciário é aquele que dirime as questões entre os poderes, entre os particulares, entre os particulares e o Estado, e ele sempre permitiu que a classe política fizesse tudo o que o Brasil temia, foi perpetrado pela classe política. Agora, com a autodeterminação, que é a intervenção constitucional militar, porque os militares são nossos prepostos, são agentes públicos pagos pela nação para protegê-la dos inimigos internos e externos e até de si mesma, se a nação estiver equivocada. Eu feito uma criança, a nação, veja, a massa, ela é ignara. Então, ela precisa de tutela dos segmentos profissionais e esclarecidos da sociedade. E as Forças Armadas, que elas foram instituídas com a finalidade de proteger a nação de todos os seus inimigos, inclusive dela mesma, como eu já disse, ela tem que tomar as providências, porque agora o povo já sabe. Não é mais uma questão de gabinete. Houve um milagre, eu acredito que em razão da internet, e as pessoas comuns, as pessoas simples que nunca se interessaram por política, hoje sabem que a classe política é inimiga do Brasil. Forma uma casta do crime, porque eles se apropriam dos dinheiros públicos e mantêm a população na miséria, sem saúde, sem educação, sem segurança pública. Então, o Estado brasileiro perdeu a sua finalidade. O Estado foi instituído, foi criado pela nação em determinado momento para proteger as pessoas. Essa é a única finalidade do Estado, proteger as pessoas. E o Estado brasileiro não protege as pessoas, porque o poder do Estado foi usurpado pela casta política, que está imbricada com crime. Isso está nos jornais, quer dizer, nós não estamos levantando nada de novo, nós estamos só reafirmando o que está nos jornais e revistas do mundo inteiro. Nós temos ex-presidentes da República, todos eles incursos no artigo 142 e 357 do Código Penal Militar, ou seja, todos eles sujeitos à pena de fuzilamento por traição à pátria, que é o crime mais grave praticado em qualquer país. Traição à pátria. O Michel Temer se elegeu com dinheiro roubado da Petrobras junto com a Dilma. Então ele está com a espada sobre a cabeça. O governo do Michel Temer não tem legitimidade em razão da origem, é um vício de origem. Ou seja, é uma eleição que foi vencida com dinheiro desviado da Petrobras. Nós, nesse momento, estamos correndo um risco muito grave. A intervenção, ela vai ocorrer, porque não há solução político-partidária nem através dos mecanismos eleitorais. Então, a eleição, a intervenção constitucional vai ocorrer. Acontece que a presidente do Supremo Tribunal Federal, sabedora disso, ela pode antecipar a ação e convocar uma intervenção para que o Poder Judiciário possa controlar a ação dessa intervenção.
o que não será bom, porque nós não queremos, vou usar até uma expressão popular, nós não queremos meia sola. Todo esse esforço da nação tem que ser de molde a limpar os poderes da República e estabelecer instituições sólidas, garantidoras do futuro do Brasil. Se, porventura, a ministro Carmen Lúcia convocar uma intervenção, é para proteger a fatia ou a área do judiciário. O judiciário nunca foi alvo de uma revolução. Quer dizer, o poder judiciário nunca foi objeto de uma reforma séria. É por isso que ele sempre deixou os demais poderes, os membros dos demais poderes, acabarem com o Brasil. Se o judiciário tivesse cumprido o seu papel, ele corrigiria os desvios do legislativo, do executivo, que o Brasil tem legislação suficiente para tudo. Mas o poder judiciário nunca fez valer a legislação quando devia. Sempre protegeu os poderosos do momento para não ser molestado. Os senhores podem ver que nunca houve uma ação modificadora no judiciário. O judiciário padece dos mesmos vícios sempre. Então, nesse momento, se a ministra Carmen Lúcia convocar a intervenção, que vai acontecer com ela ou não, com a convocação dela ou não, que não tem outro jeito, ela vai tentar capitanear um governo de transição para proteger de reformas necessárias o poder judiciário. Então, esse é o risco que nós estamos correndo nesse momento. E se fazer uma meia reforma, nós precisamos de reformas integrais, precisamos fortalecer as instituições e adequá-las ao convívio republicano democrático. É isso que nós precisamos fazer. Agora, uma gabinetada não vai solucionar o problema da relação povo-poder. E o Brasil continuará à mercê dos seus inimigos externos e internos. Pelo o que o senhor tem explicado aí, me parece, então, que nós estamos vivendo um teatro, novamente, um teatro onde, se houver uma possível intervenção, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. É isso que nós temos que criticar aqui. Qual a atitude que nós deveríamos, então, fazer para que eles não tivessem a chance, ou não lograssem êxito, de colocarem um substituto para que o povo fosse mais uma vez ludibriado e a gente não conseguisse fazer a faxina necessária? Nós temos que pressionar como estamos fazendo agora. Nós temos que levantar o problema, submetê-lo a debate na internet, deixar muito claro que nós não vamos admitir uma meia-sola, que nós não vamos admitir uma gabinetada, e que não adianta a Carmen Lúcia convocar o Exército para tentar preservar-se e ao Judiciário, porque o Judiciário também precisa de reformas. O Judiciário precisa ser fortalecido pela nação. A nação precisa separar o joio do trigo. Nós temos uma grande parte do Judiciário de agentes públicos, magistrados muito bons, mas que não têm condições de trabalhar em razão da parte do contrapeso que são os politiqueiros e desonestos. Então, o Judiciário precisa de uma atualização. Ele precisa também das reformas que nós queremos implantar no Brasil. E são reformas democráticas. Nosso intuito é fortalecer os poderes da República
para que o crime não mais se apodere deles. É isso que é o princípio republicano. Ou seja, o agente público não pode usurpar o poder do cargo, porque o poder do cargo é da República, não é dele. E o que nós vemos é que eles não só usurpam o poder do cargo, até com atitudes pessoais, né, infantis, como também se não completam à custa de dinheiros públicos. Então, se nós formos analisar, grande parte dos agentes públicos que deveriam servir o público, eles estão servindo-se à custa do público. A nação só faz sustentá-los. E eles agem como se fosse uma casta que despreza aqueles que o sustentam, que somos todos nós. Olha, a gente está se aproximando do dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro é o dia do retorno do recesso parlamentar. E a gente sabe que eles estão trabalhando em cima de algumas PECs e de algumas PLs, a 8084, a PL 280 e acho que é PEC ou PL 298, que estava engavetada a respeito do direito de propriedade. Então, nós precisamos tentar anular essa ação que o deputado Rosso, Mírio Teixeira, tentaram implantar no começo, antes da saída para o recesso. Na sua opinião, nós corremos o risco iminente de ser transformados, de repente, por causa de uma Assembleia Constituinte dos Deputados, de um presidencialismo comunista ou num parlamentarismo comunista? Doutor Ribeiro. Veja, a necessidade de intervenção continua, independentemente da ação que o crime te tomar. Eu digo crime e classe política. A classe política é o crime. Agora, tudo o que eles fizerem não vai ter legitimidade. E a legitimidade é o fato gerador da legalidade. Então não adianta, é a mesma coisa o Marcola fazer uma assembleia de criminosos e querer fazer vigia o que eles decidirem. Nosso Congresso hoje não tem legitimidade alguma. Tanto é que eles estão desesperados, né? Agora, a questão dessa revolta na cadeia, isso é prenúncio de uma conflagração, porque isso aí é o quarto elemento revolucionário contra a nação. Porque a esquerda revolucionária perdeu a esperança de transformar o Brasil num ducado comunista, né? E agora vai partir para a violência. Isso é ruim, porque as pessoas vão se ferir, vão morrer, mas pode ser uma solução, porque eles vão se deparar com as nossas forças armadas, que não têm força adversa. Eu já falei isso outro dia e reafirmo. A letalidade do Exército Brasileiro é irresistível. Né? O Exército tem condições de sufocar qualquer revolta que houver no Brasil. Mas a questão primordial, hoje, os riscos que nós temos aqui, maiores do que essa tal de Assembleia Constituinte, que não foi convocada e nem não terá nenhuma legitimidade, eles podem votar o que eles quiserem, em proveito próprio. Quer dizer, eles, em tese, são nossos representantes. Só que eles não nos representam. Eles estão atuando em proveito próprio. Então, eles realmente não têm legitimidade. Tudo que eles decidirem só vai acelerar o processo de intervenção. Agora, o risco é a Carmen Lúcia convocar uma intervenção para tentar livrar o judiciário e ela mesma da intervenção. Então, nós vamos trabalhar a população em cima disso a partir de agora. O foco é esse. O foco é esse. Nós vamos ter que trabalhar e vamos mostrar realmente qual seria a ideia, porque, na minha opinião e na opinião de grande parte dos brasileiros,
o grande responsável pela comunização da América Latina e do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Eu não conheço, né? Eu não conheço nenhum magistrado lá que não foi por indicação de nenhum desses presidentes bandidos. Então a faxina deve ser geral e irrestrita. Sequer eles são de notório saber jurídico, né? Pois é. Juristas normais, não têm notoriedade alguma. Nem advogados competentes são que, por exemplo, alguns lá nem passaram em concurso. Exatamente. Os nossos mecanismos eleitorais e o nosso sistema político partidário não permite a eleição de alguém que não seja da casta política. Então, nós não temos como intervir no processo, a não ser através da intervenção constitucional, diante do descalabro que é a classe política brasileira e os demais servidores também. A gente de bem está impossibilitada de salvar a nação. Né? Os bons juízes não têm condições de salvar a nação. Por quê? Porque o mecanismo tolhe a todos. Nós não temos mecanismos institucionais que possibilitem a proteção da coisa pública. E é por isso que nós temos que intervir. Intervir também como? Usando do poder originário, que é o poder esculpido no artigo 1º da Constituição Federal. Né? É o poder instituinte, que é o poder de criar, modificar ou reformar as instituições. Então, nós, povo brasileiro, nesse momento, precisamos intervir no processo através dos nossos agentes militares para afastar o crime do poder do Estado nos 3 poderes da República e fortalecer os poderes e garantir a democracia. Que o crime não garante a democracia. Perfeitamente. E olha só, eu acho que a população que está nos assistindo nesse momento, e aquelas pessoas que ainda irão nos assistir, porque esse vídeo vai ficar ecoando durante semanas e semanas e semanas. Ele é muito esclarecedor, dá um norte real para o povo brasileiro, principalmente para os intervencionistas. O que é que o senhor gostaria, a forma do brasileiro agir? Qual que é a sua ideia? Um tema livre para ti. Eu já disse no começo aqui que nós temos que manter o foco na intervenção, porque nós não temos mecanismos institucionais que possibilitem as reformas que o Brasil precisa para garantir a sua democracia. Então, eu quero deixar aqui publicamente a mensagem de que não devemos nos preocupar com as manobras do inimigo. Nós temos que manter o foco, que é o ponto fraco dele. É feito boxer. Quando o olho do adversário fica inchado, ele procura bater no mesmo olho. Não é? O olho inchado deles, que nós temos que bater, é a intervenção constitucional, que é irresistível. Não tem um político que aguente um debate a respeito de intervenção. Nenhum político. Veja, mesmo aqueles que se dizem de direita e tudo mais, eles não querem a intervenção. Que a intervenção será o fim da mamata deles. Então, em seu próprio benefício, não só os intervencionistas, mas as pessoas em geral, o cidadão que está sentindo-se isolado e atacado pelo poder público, ele tem que manter o foco na intervenção, ele tem que apoiar a intervenção constitucional através das nossas Forças Armadas, que são nossos agentes de força. Não é? O poder armado não é do Exército, o poder armado é nosso. Eles são meramente os guardiões das armas nacionais. Eles são formados, são criados, formados e adestrados, e municiados e armados para cumprir esse dever. E pagos por nós, né? Sim, claro. São sustentados pela nação para isso. São agentes públicos do Estado que respondem diretamente à nação. Eles juram a bandeira, eles não juram o governo Temer. Eles não juram a Dilma. Não é? Essa gente não nos representa mais. Eu acho que já é tardio isso.
Não adianta tentar remendar a coxa podre. Você vai. Nem o mendigo quer mais aquele cobertor que não podre mais. Então, o que o Brasil precisa para ajudar o mundo não é ajudar só a nação brasileira. Porque uma nação brasileira forte, sadia, gozando de liberdade democrática, ela ajuda o mundo. Agora, o que essa gente fez? Acabaram com as grandes empresas nacionais. Acabaram com vários segmentos da economia. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão amando do inimigo estrangeiro. O que essa gente quer? Os estrangeiros, os piratas internacionais, eles querem conflagrar o Brasil para se apoderar dos espólios. Como eles já roubaram em 1904 19 mil quilômetros quadrados do Brasil, aonde? Em Roraima, onde o Supremo Tribunal Sem Vergonha deixou criar a Raposa Serra do Sol, que é a mesma área onde tem os minérios. Então, o objetivo da Inglaterra é se apoderar do triângulo dos minérios ali. Esse é o objetivo. E o Supremo Tribunal, 10 ministros do Supremo, inclusive o senhor Joaquim Barbosa, assinaram a formação da Raposa Serra do Sol em área contínua e apoiaram a expulsão dos brasileiros do território nacional, inclusive indígenas. Ou seja, só uma etnia interessou, aquela que é doutrinada pela Inglaterra. Como foi em 1904? O rei da Itália, em 1904, o advogado do Brasil foi Joaquim Nabuco, que tinha sido senador já. O rei da Itália, que foi o árbitro do problema, ele decidiu em prol da Inglaterra, afirmando que os índios que lá residiam falavam inglês e não português. É o que está acontecendo hoje. Nas reservas indígenas, eu digo reserva porque é reserva mesmo. Não é nação coisa nenhuma. Porque a nação só tem uma, a brasileira. As reservas indígenas falam-se todas as línguas menos o português. Por quê? Eles querem quebrar a unidade nacional. Eles querem se apoderar das riquezas. Querem, no mínimo, manter essas riquezas inexploradas para manter a cotação da Bolsa de Metais de Londres. E o Brasil é o único país do mundo que tem condições de reverter esse domínio. Então, o mundo precisa que o Brasil se autodetermine nesse momento, que o Brasil se torne um país democrático através da intervenção constitucional.